Verdade. Ao mesmo tempo, a gente teve durante boa parte do governo Jair Bolsonaro a, a divulgação de dúvidas a respeito do sistema eleitoral. Isso aqui não precisa ser investigado, né? Na medida em que era um fato público que muitas vezes foi levado em entrevistas, em depoimentos, em comícios, por vários integrantes do governo. No quanto isso pode estar ligado a uma tentativa de golpe, que é o que é investigado agora pela Polícia Federal. Aí a gente chega numa segunda discussão, que é o que aconteceu em 8 de janeiro, quando tivemos a invasão e depredação dos prédios públicos, ali que ficam na Praça dos Três Poderes, em Brasília, depois dos acampamentos que ficaram estabelecidos durante meses na frente de quartéis do Exército, com pessoas pedindo que houvesse uma intervenção militar contra a vitória de Lula na eleição. E olha, com o silêncio do então presidente da República, que não se esforçou para desmobilizar essas manifestações, mas também teve o silêncio para não focar nelas. Bolsonaro sumiu depois da derrota no segundo turno, ficou recluso durante a maior parte do tempo, reapareceu nos últimos dias de mandato com uma mensagem esquisita numa live, dizendo mais ou menos o seguinte: olha, eu tenho sido cobrado para fazer alguma coisa, eu tentei, mas não é tão fácil assim. Então existem elementos ali que, claro, estão sendo investigados e elementos concretos. E tem o fato de que a história, minha gente, acaba sempre sendo contada pelos vencedores. E dessa vez houve uma mudança na guinada política que o país já deu várias vezes. Quem está no poder é o PT. Então, nesse momento aqui, existe, digamos, como é que se fala hoje, não é? O discurso de primazia, é mais ou menos isso que está acontecendo. Mas vamos chamar agora o cientista político Fernando Schiller, que acompanha tudo o que acontece na nossa política e sempre tem um olhar ali mais amplo a respeito dessas situações, e hoje essa operação gigante da Polícia Federal envolvendo aliados de primeira linha de Jair Bolsonaro e o próprio ex-presidente da República. Como é que você acompanha tudo isso, hein, Schiller? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Cláudio, Sônia, Pedro? Olha, prazer falar com vocês. Eu diria, hoje nós estamos à prova dos 9 da política brasileira, dos últimos anos, Thaís. Porque, vamos lá, eu analiso política há muito tempo, quer dizer, nunca tinha visto nada parecido com isso, né? Tive muita coisa estranha nos últimos anos no Brasil, muita prisão estranha, muita censura. Agora, uma mega operação como essa, que atinge um ex-presidente da República, né? Oficiais de alta patente das Forças Armadas, enfim, muita gente importante no país, tentativa de golpe de Estado. Golpe de Estado é algo muito grave, muito sério, muito objetivo, né? Então, na minha, assim, eu acho que a pergunta que o jornalismo deve fazer, tá? Tem muito jornalismo por aí que é assessoria de imprensa do governo, ou da justiça, ou do Estado, ou das suas próprias preferências, que sejam as quais forem, né? Para o jornalista precisa perguntar o seguinte: tem base factual isso? Né? Quer dizer, eu acho que isso que ou é uma pescaria, ou é uma narrativa, ou é uma suposição, etc. Quer dizer, eu hoje não sei, não tenho essas informações, acho que ninguém tem essas informações, né? E aí você tem e só tem duas hipóteses nesse caso. Ou de fato houve uma tentativa de golpe de Estado, né? Um plano, estrutura de tomada do poder, etc., né? Que é o que precisa para fazer um golpe de Estado, ou assim, ou é um dos maiores exercícios de abuso do poder que eu já vi no Brasil, né? E aí nós, quer dizer, que a gente trabalha com análise, a gente precisa ter isenção para essa análise, saber quais são os elementos que fundamentam uma ação como essa. Se for só esse negócio de não, distribuiu informações falsas, criticou as urnas eletrônicas, não mexeu, não mandou o pessoal do acampamento ir para casa. Bom, isso é entre nós, isso aí todo mundo acompanhou. Na época, as pessoas ficaram acampadas lá 2 meses, né? E na minha visão era meio absurdo aquilo, mas isso é a minha visão, não está em questão aqui. Mas olha, obviamente o presidente errou na época em não pedir para as pessoas irem para casa. A gente já conversou sobre isso várias vezes aqui no Jornal Gente, né? Mas isso não é um crime. O fato dele não ter ido para televisão, dito, olha, vamos para casa, passe o Natal em casa. Não é crime, você pode questionar ele politicamente, é um erro que ele cometeu, sei lá o que e tal, bom, mas não é um crime, né?
Na época, inclusive, a justiça não interviu. As pessoas ficaram 2 meses acampadas, né, pedindo intervenção extraterrestre, lunar, planetária, militar, seja o que for. Quem interviu? Não teve determinação para tirar as pessoas de lá. A determinação veio já na transição para o governo Lula, já no início do governo, foi bem depois, né? Então, se for só isso, pessoal acampado, mensagem de celular falando das urnas eletrônicas, ou até a intenção abstrata, né, de virar o jogo, seja o que for, isso é narrativa, né? Vamos lá. Agora, se tiver de fato a tentativa de dar um golpe, as pessoas precisam ser, evidentemente, punidas na forma da lei, né? Mas eu acho que essa é a grande questão do dia hoje, quer dizer, para quem está interessado em fazer jornalismo, né? Porque narrativa está cheio por aí. Eu tenho muita curiosidade de saber disso. A gente acompanhou nos últimos anos no Brasil muita prisão, muita censura que não tinha nenhum fundamento. Isso me deixa com o gato escaldado, né? A própria pressão contra o Anderson Torres, que a gente viu, a gente analisou aqui no Gente, né? Não tinha fundamento aqui, foi arquivado. A operação contra o governador Ibanez Reis, ou tantas outras que a gente analisou ao longo desses anos. Então, para mim, assim, jornalisticamente, a grande questão é qual é o fundamento material dessa operação de hoje. Pois é, porque a alegação de que falou mal da urna eletrônica, manifestou desconfiança de fraude, etc. e tal, isso é direito, né, das pessoas de manifestarem a sua opinião, né, seja quem for, seja ocupante de cargo público, seja qualquer pessoa, né, do mesmo modo que torcedores de futebol suspeitam de todo árbitro de futebol, se apitou um pênalti contra o time, é ladrão, né? A suspeita vai logo manifestada. Isso não constitui, não passa disso, né? É preciso lembrar. Com o Schiller falando exatamente aquilo que eu tenho dito desde o início do programa. É preciso apresentar provas de que tenha acontecido ou de que essas alegações sejam feitas. Porque, assim, a alegação de tentativa de golpe de Estado é o primeiro golpe da história da humanidade aplicado sem tropa na rua. Eu nunca vi isso. E com um bando de, assim, a maioria esmagadora de idosos, né, que estavam acampados na porta do QG do Exército aqui em Brasília. Enfim, é tudo ainda muito, muito nebuloso, assim, nunca as coisas estão claras, ninguém sabe ao certo o que é uma suspeita, o que é narrativa, o que é que são provas concretas. Esses dias eu vi o vídeo de uma menina, uma adolescente, né? Ela resumindo essa história da urna eletrônica e tal, um negócio que viralizou aos milhões. E ela dizia exatamente isso: o povo brasileiro confia nas urnas eletrônicas, o povo brasileiro não confia nas pessoas que administram o processo, né? Talvez seja esse, né, o principal incômodo das autoridades que colocam a polícia atrás de quem falou mal das urnas eletrônicas. Por aí, só para finalizar um ponto, eu concordo inteiramente com o Cláudio, né? Se a gente tivesse no Brasil nos últimos anos, né, uma polícia, enfim, um Ministério, o Supremo Tribunal Federal, seja quem for, que tivesse atido a letra da lei, né, se a gente não tivesse tido essa onda de censura, o Marco Sintra não tivesse sido censurado, se o PCO não tivesse sido banido, se o tal do Monark não tivesse sido banido das redes, os deputados tivessem tido enfim, a sua imunidade parlamentar completamente jogada literalmente na lata do lixo, banidos na internet, todas as operações, quer dizer, que pouquíssimo fundamento, baseadas em narrativa, eu diria, olha, muito grave, dá para dar meio de barbada aqui, que é uma operação com fundamento. Tá? Agora, não é o caso, né? Então, no fundo, a gente tem que ficar gato escaldado numa hora dessa. E Schiller, é o seguinte, o Pedro tocou num ponto muito importante. Seria interessante para Lula agora uma prisão de Bolsonaro? Quer dizer, isso não desmontaria uma plataforma política se a gente pensar nessa coisa do discurso, da polarização, o que o Brasil, enfim, vem vivendo, né, desde a eleição passada, que ainda não se avançou aí em projetos porque fica nessa briga política, nessa fomentação aí de briga política. O que você acha? Olha, pode ser que, vamos lá, que cria digamos assim, uma sensação de que
Bolsonaro na sua base, né, sofre perseguição. Isso já está criado, digamos assim, na base de apoio do Bolsonaro, né? Mas eu diria que, nesse momento, nós estamos diante de uma situação muito mais grave, né? Eu diria assim, qualquer uma das duas saídas para essa situação de hoje é gravíssima, porque ou houve, de fato, uma tentativa de golpe, e isto é gravíssimo, né? E essas pessoas serão banidas da vida pública brasileira, né? Porque atentaram contra o nosso bem maior, que é a democracia, se isto for verdade, né? Ou então é um dos maiores exercícios de abuso de autoridade que se viu no país. E aí pode ser, aí abre espaço para essa interpretação, parece correta, do Pedro, né? Então agora, mas tem talvez uma outra hipótese, que é o seguinte, que fica tudo meio na mesma, faz a operação, né? Daí mistura narrativa com fato, aí diz, não, mas atentou contra a democracia porque falou mal das urnas eletrônicas. Tem muita gente que acha isso. Na minha opinião, isso é absurdo, completamente absurdo. Mas tem muita gente, inclusive no jornalismo, que acha isso. Vamos lembrar aquela frase do nosso concorrente lá que falou, né, como é que é, no Brasil, boa parte da imprensa apoia a censura, que fazer o quê? Tem muito jurista que acha isso, né? Bom, você falou mal das urnas eletrônicas, é quase um golpe, é quase a mesma coisa que um golpe, né? O pessoal estava acampado lá no quartel, equivale a um golpe. Ou o cara entrou de bermuda, tirando selfie, e demoliu alguma coisa dentro do palácio em Brasília, um dos palácios em Brasília, bom, houve uma tentativa de golpe, né? Se for nesse plano da interpretação, da narrativa, pode ficar no meio do caminho, entende? Talvez, não sei se o Pedro concorda comigo, vai ficar num limbo, assim, fica uma situação de sombra, né? E fica aí o Bolsonaro inelegível, né? Obviamente tem uma maioria amplamente consolidada no Supremo, tem no mínimo 9 ministros ali que vão referendar essa posição, fora do jogo, né? O governo, o Ministério da Justiça, enfim, aliado numa posição muito forte com o Supremo Tribunal Federal. Eu não acho que o Congresso vai mexer nisso. Os presidentes da Câmara e do Senado, acho que eles já mostraram claramente que faz esse jogo. Quem deveria supervisionar ações do Supremo é o Senado não fará isso, né? Então pode ficar o dito pelo não dito, faz a operação, tem muito de pescaria nisso, então recolhe os celulares, daí investiga quem falou com quem, o que falou, daí puxa um fio aqui, puxa outro fio ali, vai levando esse processo, né? Vai gerando desgaste político enorme, alimenta essa narrativa toda do golpe, etc. Então pode ir por esse caminho, que é o caminho que a gente está trilhando hoje no Brasil. Esse é o caminho da política brasileira hoje. Schiller, para a gente finalizar aqui, na sua participação extraordinária hoje por conta, né, dessa operação, nós podemos comparar o Alexandre de Moraes ao Sérgio Moro na Operação Lava Jato? O Alexandre de Moraes está com os poderes que o Sérgio Moro tinha naquela ocasião, Schiller? A comparação, ela é pertinente ou não? O Alexandre de Moraes está com superpoderes hoje na tua avaliação? Olha, o Pedro voltou a fazer uma pergunta difícil, viu, Thaís? É uma excelente pergunta, Pedro, difícil. Eu diria que tem uma analogia, eu imagino que por isso que fizeste a pergunta, que é evidente que tem uma analogia, né? Que é exatamente o uso de métodos heterodoxos, primeiro muito poder, né? Concentrando muito poder, obviamente força-tarefa, a ideia de Ministério Público, Polícia Federal, o juiz trabalha tudo junto. Nesse caso, o inquérito, né? O juiz muitas vezes lá é o ministro, é a vítima, é o investigador, conduz o processo todo, acusa e julga, né? Então está tudo junto, misturado, vamos brincar um pouquinho, né? Tem muito poder, evidente, por causa disso, né? Por causa que criou esses inquéritos, que na verdade criaram um pequeno estado de exceção, assim, onde tudo pode, né? E esse uso de interpretações abertas, né? São 3 conceitos que pode incluir quase tudo, né? Discurso de ódio, ameaça à democracia e fake news, né? Se você juntasse tudo numa panela, misturar bem, né? Você tira quase qualquer coisa dali. Então, de fato, tem muito poder, né? Muito poder concentrado. Mas, enfim, eu acho que é um dia-chave para a democracia brasileira. Nós não temos como sair sem algo muito grave dessas operações aí que estão sendo feitas hoje. Bom, a diferença da Operação Lava Jato para operações do tipo dessa que estamos vendo, negócio dessa alegação de suposto golpe, etc. e tal, a diferença é que na Lava Jato havia provas concretas, né? Provas concretas do roubo.
roubaram muito e deixaram marcas. Dinheiro, muito dinheiro, foi devolvido pelos ladrões, né? Muitos dos acusados tiveram que devolver. Empresas que se envolveram naquela safadeza toda fizeram acordos de leniência e devolveram o dinheiro, né? Mais recentemente, elas têm sido dispensadas de pagar inclusive multas de acordo de leniência pelo ministro Dias Toffoli. Mas o fato é que, na ocasião, eles foram, a maior parte, quase todos, réus confessos, né? Meninos, eu roubei. Essa foi a tônica das investigações. E neste caso agora não há a única alegação que não se faz até agora contra Bolsonaro e seus ex-auxiliares é que tenham sido corruptos. Fernando Schiller, obrigado pela participação, hein, Schiller? Um abraço para você, até a próxima. Até a próxima, bom trabalho. Obrigada, Vamos Schiller. acionar nossa reportagem em